Este é o grande round interativo do Hospital de Clínicas na sua versão 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O assunto hoje é a assinatura genética no câncer de mama. O câncer de mama representa a forma de tumor mais frequente no sexo feminino e os grandes avanços que têm acontecido no diagnóstico precoce com novas técnicas de mamografia associado à quimioterapia adjuvante têm proporcionado um índice crescente de curabilidade nesta doença. No entanto, como a quimioterapia não é totalmente destituída de para-efeitos, os testes genéticos têm surgido com grande força no sentido de definir qual o grupo de pacientes que realmente necessitam desse procedimento. O tema assinatura genética no câncer de mama vai ser abordado pelo professor Jorge Villanova Biasus, que é chefe do Serviço de Mastologia do Hospital de Clínicas, e pela doutora Patrícia Prola, que é professora do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas. Nós vamos começar perguntando para a professora Patrícia como esses testes efetivamente surgiram e quanto eles são sensíveis na detecção ou na discriminação desses dois grupos de pacientes. Certo. Então, bom dia, obrigada pela oportunidade de estar falando aqui, James. E esses testes, na verdade, têm uma longa história, né? A gente tem evidências na literatura de estudos já olhando para a expressão de genes associados a câncer há mais de 20 anos, né? E, de fato, por volta de 2000, 2001, é que surgiram os estudos mais importantes, né, os artigos seminais, assim, que deram início a toda essa área da assinatura genética e sua importância na definição do tratamento e também do prognóstico. Então, no ano de 2000, um estudo muito importante de assinatura genética, em que se olhou o perfil de expressão de vários genes em tumores da mama, conseguiu, então, discriminar diferentes tipos. Então, dentro desse grande diagnóstico de câncer de mama, a gente vai encontrar subtipos diferentes. Depois isso evoluiu para hoje a gente ter pelo menos 10 subtipos diferentes, né, de câncer de mama definidos pela expressão maior ou menor de um conjunto de genes, né? E definir esse perfil da expressão de um conjunto de genes num tumor pode ter uma implicação enorme no tratamento. Até então se usavam parâmetros como a histologia do tumor, a presença de comprometimento de linfonodos, e hoje a gente sabe que esses critérios, né, embora ainda válidos, eles podem não ser suficientes. Então a assinatura genética, o perfil de expressão dos genes vem agregar, né, essa informação que ajuda então o clínico, o cirurgião a definir como que aquele caso vai ser manejado. Teve um estudo recente publicado que se chama Estudo Raster, publicado no International Journal of Cancer em 2013, que mostrou, é um estudo retrospectivo, é um estudo observacional e por isso metodologicamente tem suas dificuldades de interpretação, mas ele mostrou que poderia se reduzir a indicação da quimioterapia adjuvante em 32% dos pacientes classificados como de alto risco. Então, realmente, os testes genéticos eles têm vindo com muita força no sentido de proporcionar uma condição, uma qualidade de vida melhor na assistência a esses pacientes. Dr. Biasus, como é que as mulheres estão recebendo essa nova tecnologia? Como é que os mastologistas estão lidando com esta variável? Bom dia, James, também ó, satisfação a gente participar e ter essa conversa aqui no Grande Round. Bom, do ponto de vista clínico, a gente tem que entender a introdução da genética e do perfil genômico dos tumores dentro de um ponto de vista bastante prático, né? Um pouco mais longe, afastado do laboratório, sem no dia a dia o que impacto isto tem nas formas de terapêutica dessas pacientes. O que se constatou, na verdade, é que a biologia de cada tumor é única e ele tem um perfil gênico, uma expressão gênica própria do seu tumor, por isso que se chama de assinatura genética. Se conseguiu, através de estudos, na maioria das vezes, os que estão vigorando no momento e validados, estudos retrospectivos, identificar grupos cujo perfil gênico o classifica em alto ou baixo risco
de ter uma recorrência do tumor. E isso é importante para o paciente, é isso que como ferramenta pode instrumentar o médico a ter elementos de discutir com a sua paciente a indicação de terapêuticas complementares que poderão ou não lhe trazer benefício. E as pacientes entendem bem essa linguagem? É possível elas participarem em termos de consentimento informado e decisão compartilhada? Eu acho que, de certa forma, sim. A Patrícia citou que nós usávamos até antigamente critérios histológicos, né? Tamanho do tumor, grau do tumor, alguns outros parâmetros histopatológicos que ajudavam a tentar entender a agressividade tumoral. Com o perfil gênico, se consegue ver que isto não é o suficiente. Isso é uma adição à informação e que permite, então, a esta paciente poder ter uma opção consciente, entendendo a sua posição dentro desses fatores de risco de recorrência, que é o que mais se teme, na verdade, enfrentar, então, terapêuticas muito mais orientadas, a medicina personalizada, né, que esse perfil genômico pode orientar no tratamento. Eu gostaria de apresentar apenas uma informação. Existem várias plataformas, né, algumas validadas e umas em validação, mas que conseguem discriminar, como a gente vê aqui, dois grupos de pacientes bastante distintos. Na linha superior, as pacientes que têm um baixo risco de recorrência em 10 anos, cujo o prognóstico é tão bom que com essa paciente se pode, mesmo com alguns outros critérios que antigamente indicariam uma quimioterapia, para esta paciente discutir com ela que talvez ela não tenha benefícios fazendo quimioterapia. Porque a quimioterapia é algo que assusta as pacientes, embora seja uma situação transitória, etc., mas ela tem implicado várias alterações físicas e de bem-estar que assustam muito. Então, e numa linha de baixo, as pacientes que têm um risco elevado para recorrência em torno de 30% em 10 anos, a linha superior 10%. Bom, 30% já merece uma outra abordagem. Não, 30% não é um valor desprezível em termos de recorrência e que se consegue fazer uma redução significativa e mudar essa linha com terapêuticas complementares que serão individualizadas, né, de acordo com cada paciente. Eu acho que isso é importante e eu acho que isso é um elemento a ser introduzido na discussão com a paciente na terapêutica complementar. Eu acho que assim, é uma maneira visual, né, e a paciente entende que seu índice de recorrência, né, ou alto ou baixo risco, são várias essas plataformas agora que oferecem essa possibilidade, e isso cada vez mais vai se tornar no dia a dia, melhorando a efetividade do tratamento e diminuindo tratamentos desnecessários e agressivos. Eu acho que isso é importante, essa informação. Eu acho que a individualização do tratamento e a segurança que esse método nos proporciona fazem uma indicação mais precisa, especialmente quando se lida com tratamentos com algum grau de toxicidade. Para complementar, doutora Patrícia, a técnica da obtenção desses materiais, os cirurgiões, os mastologistas estão familiarizados já com o cuidado que tem que se ter com o material no encaminhamento? Acho que essa é uma questão muito importante, né, James? Assim, acho que houve uma aproximação enorme do laboratório, do que se fazia em bancada e pesquisa da clínica, como o Biasus colocou muito bem. Hoje, o laboratório está sendo, né, a pesquisa que há anos se fazia para finalidade acadêmica, mais está sendo incorporada na prática clínica. E como toda tecnologia, como todo avanço, também esse tipo de análise, que é a análise da expressão de certos genes, tem limitações, né? E tem dificuldades que a gente precisa transpor. Então, uma das coisas muito importantes que vai mudar com essa nova realidade, e já está mudando, afortunadamente, é o maior cuidado com as amostras biológicas. Então, desde a retirada da peça até o preparo desse material, existem certos parâmetros que têm que ser atentados com muito cuidado para que esse material tenha condições adequadas depois de análise da expressão dos genes. Então, porque pequenas distorções em protocolos de processamento desse material podem também levar a distorções no perfil de expressão gene. Então tem que ter um cuidado muito grande, tem que se seguir um protocolo muito estrito de obtenção, processamento, né, para evitar que variáveis como temperatura,
concentração dos reagentes de fixação e depois a parafinização possam interferir no resultado. Então, isso acho que existe um movimento muito grande dos patologistas de qualificar os laboratórios para que os materiais tenham essa qualidade. E a outra barreira, que é uma barreira a ser transposta ainda, é a questão da heterogeneidade do tumor. Então, quando a gente tem um tumor e faz uma biópsia ou escolhe um local no tumor para se fazer essa análise, isso poderá não representar 100% do que está acontecendo naquele tumor. Então, no momento que você faz uma biópsia num local e tem um perfil de expressão, é daquele local, que talvez não seja homogêneo dentro do tumor. Então, uma das coisas que está vindo agora com grande força, é um avanço tecnológico, é uma alternativa à análise do tumor, que às vezes é difícil, nem sempre se consegue material suficiente e nem sempre se pode fazer uma biópsia seriada, né, de um tecido tumoral, é a análise de células tumorais circulantes. Então, se faz uma coleta de sangue e se pode, a partir do sangue da paciente, isolar células tumorais ou até mesmo DNA tumoral livre da célula, né, e fazer análise a partir deste material. Então, isso seria um grande avanço, já tem vários estudos em andamento para validação dessa tecnologia. E a grande vantagem é que a gente poderia acompanhar a paciente ao longo do tempo e ter, então, análises seriadas que possam nos ajudar a dizer, mesmo sem evidência clínica, sem ter uma imagem que diga que aquele tumor recorreu, que ele está recorrendo pelo aumento do número de células tumorais circulantes ou pela alteração do perfil de expressão. Então, a gente está aguardando com muita expectativa esse avanço, que vai ser uma coisa fantástica. Bom, obrigado, doutora Patrícia. Tanto a doutora Patrícia Prola como o doutor Jorge Villanova Biasus vão permanecer durante uma semana à disposição para responder perguntas, questionamentos, esclarecimentos, comentários, recebendo comentários e interagindo, então, com a comunidade, dentro do objetivo atual do Hospital de Clínicas, através do seu grande round interativo, de chegar com a medicina mais próximo das pessoas. Eu sou James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que foi dada a esse programa. Obrigado.